Olá, gente abençoada, eu espero encontrar todo mundo bem e hoje eu vou dar muitas dicas para você ter um 2025 efetivamente feliz e próspero. Vamos a elas? Primeira coisa, tenha em sua mente que você é uma pessoa poderosa. Nós somos deuses. Disse Jesus, está no nosso DNA, já encontraram no nosso DNA os códigos que formam a palavra Deus. Então somos criaturas divinas, fazemos parte, não importa como você entenda isso, tá? Mas nós somos a consciência de Deus, não importa como você conceba Deus, como você conceba o todo, mas há um eu superior que comanda a nossa vida. Então essa é a primeira coisa, entregue os seus problemas a esse eu superior, problemas que você não pode resolver. Não queira mudar os outros, isso está fora da nossa condição. Nós não conseguimos mudar os outros, nós conseguimos mudar a forma como nos sentimos em relação aos outros. Então eu resolvo o meu problema comigo mesmo, o que eu sinto em relação ao outro, me esforço, me empenho em mudar os traços de caráter em mim que não estão me trazendo uma vida próspera e de qualidade e largo mão de controlar o outro. O ansioso é um controlador. Toda pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela tem transtorno de ansiedade por quê? Porque as coisas fogem do controle dela. Quando há algo fora que foge do controle dela, isso gera ansiedade. O que foge do meu controle? O trânsito, se o meu avião vai atrasar ou não vai atrasar, se o meu marido vai chegar em casa 5 minutos antes ou 5 minutos depois, se o meu chefe vai vir trabalhar de mau humor ou não. Outra dica, quando você acorda, só há 2 opções para o seu dia. Você tem um dia bom e você tem um dia ruim. Isso é uma escolha. Muitas vezes a gente fala assim, eu tive um dia horrível. E quando a gente senta para fazer as lições no nosso caderno, no nosso inventário moral daquele dia, ou para fazer o diário de bordo, a gente percebe que aconteceu uma coisa que durou às vezes 1 minuto, 30 segundos, alguém que te xingou no trânsito, alguma ocorrência, alguém que te falou alguma coisa que você não gostou. Essa conversa durou 1 minuto, mas você estende isso para as suas 24 horas. Então aconteceu uma coisa pontual e ao invés da gente seguir a nossa vida e estar no presente momento, a gente fica pegado o dia inteiro ruminando aquilo que aconteceu, não é? E aí a gente fala assim, ai, meu dia foi péssimo. Então a partir de hoje, guarde essa informação. Estado de presença. Esteja presente. Eu acho que é num livro que chama O Poder do Agora, que ele fala, um monge quando está andando, ele só está andando. Um passarinho quando está voando, ele só está voando. Por que a gente tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e ainda ter outras coisas na cabeça? Eu sei que é difícil. Vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu sou TDAH. A coisa mais difícil para um TDAH é estar focado no presente. Então, qual é a forma de fazer isso? Estou gravando meu vídeo. Eu estou gravando meu vídeo, gente, eu estou incomodada com o barulho de fora. Hoje eu não estou no meu escritório, apesar que o meu escritório também tem barulho. E eu estou aqui falando com vocês e super contrariada com o barulho de fora. E hoje é antivéspera de Natal. Então eu achei que se eu gravasse amanhã, que é véspera, ia ter mais barulho ainda, porque as pessoas colocam fogos. Eu tenho um controle sobre isso. Eu tenho um controle sobre o meu vizinho babaca, que vai jogar o dinheiro dele num negócio que para explodir, fazer barulho e irritar todos os animaizinhos, os passarinhos que estão dormindo nas árvores. Não. Não há nada que eu possa fazer. Então eu consigo me colocar no meu presente momento
e dizer para mim, agora eu estou gravando vídeo, agora eu estou dirigindo, agora eu estou cozinhando. E se você começar a fazer disso um hábito, você vai diminuir significativamente o seu sofrimento. Porque a nossa cabeça nunca está no aqui e agora. A nossa cabeça está no lugar que não existe mais, porque já passou e a gente não tem como mudar, e a gente fica remoendo aquilo, e qualquer coisa que dê gatilho, principalmente para pessoas que foram muito invalidadas ou foram abusadas, quando vem um gatilho, vem aquelas dores e aquelas memórias e a gente fica preso lá. Ou a gente está sempre muito angustiado com medo de que o futuro não seja exatamente como a gente quer que ele seja. Então abra a mão do controle. Controle o que você pode controlar. Tenha força de vontade para mudar o que você pode mudar. E sabedoria para distinguir isso. Porque a gente se conta histórias. Eu conto uma história para mim que o problema é o outro. Então, outra dica. Esquece de dizer assim, quando acontecer tal coisa, eu vou fazer quando. Faça agora. Faça o que você pode fazer agora. Faça como você pode fazer hoje. Mas faça. Não espere o melhor cenário, as melhores condições. Elas nunca existirão, porque as nossas expectativas são sempre muito maiores. A gente sempre se frustra. Vou dar um exemplo para vocês. Tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Quando a gente é adolescente, que vai ter uma festa, um aniversário de uma amiguinha, de um amiguinho, e o menino ou a menina que a gente gosta, a gente sabe que vai estar lá, a gente fica dias pensando em que roupa a gente vai, como a gente vai se arrumar, e aí a gente vai na festa, a pessoa não vai. Acabou a festa, né? A festa estava horrível, né? A gente não aproveitou, não é assim? Porque eu criei uma expectativa de algo que eu não tinha controle. Abra a mão do controle, entregue a sua vida a um eu superior. Você é Deus, você pode tudo, a sua mente pode criar o que você quiser. Foi a nossa mente que criou carro, avião, bomba atômica. Fomos nós que criamos. Então temos a capacidade de criar qualquer coisa. Criamos a Loteria Federal, criamos a Mega Sena, criamos o celular, a televisão, o carro. Foi alguma mente que criou e nós temos o mesmo poder. Todo mundo nasceu com as mesmas capacidades. Todo mundo. Então abra mão da síndrome do impostor. O que quer que tenham dito para você quando você era criança, entenda que foi uma pessoa ferida que te disse. Que foi uma pessoa que queria te ferir. Nós vamos passar o resto da metade das nossas vidas nos curando da primeira metade. Faz parte do jogo. Então, quando você sentir que você é um impostor, uma impostora, eu tenho síndrome do impostor, eu não me sinto capaz, pense assim, mas quem me disse isso? Se você ouviu isso de alguém, você tem uma criança ferida a se curar, isso você vai fazer na sua terapia. Outra coisa, quando você se olhar no espelho, se elogie. Não importa se o que você está vendo não está de acordo com as suas expectativas. Se o seu cabelo não é exatamente o cabelo que você gostaria de ter, se o teu nariz não é, se o teu corpo não é, não importa. Olhe e se elogie. Você não falaria para uma pessoa as coisas que você fala para você quando você se olha no espelho ou quando você comete um erro. Tenho certeza que quando você comete um erro, você fala, nossa, como sou burra, nossa, como sou distraída. Todo mundo faz isso. Vamos então ficar atentas para nos acolher. E nos acolher mesmo, falar, tá tudo bem,
Agora você aprendeu dessa vez, você aprendeu com esse erro. Você vai ficar atenta agora para da próxima vez fazer um pouco melhor. Tá tudo certo, se acolha. Aprenda a se desligar das pessoas que te fazem mal. Quem são as pessoas que te fazem mal? São as pessoas que te criticam, são as pessoas que convencem você de que você não é uma pessoa boa para ser amada, digna para ser amada, boa para ter o melhor emprego do mundo, inteligente o suficiente para ganhar muito dinheiro. Essas pessoas são pessoas tóxicas, tá? Eu tô falando aqui de qualquer relacionamento, pai, mãe, amigos. Normalmente quem tem pai e mãe tóxicos tem um relacionamento tóxicos e tem amigos tóxicos, porque eu vou reproduzir, eu carrego meu pai e a minha mãe comigo para as minhas relações, tá? Então, se você foi uma pessoa que você foi muito invalidada, muito criticada, você vai acabar se relacionando com essas pessoas. E por que você se relaciona com essas pessoas? Porque você permite que essa pessoa ou essas pessoas te critiquem e te invalidem. Então, a partir de hoje, você não vai mais aceitar, mesmo que você tenha que conviver com essas pessoas na mesma casa. Né? Talvez você ainda seja muito jovem, more com um pai ou com uma mãe tóxico, ou está num casamento que você se deu conta há pouco tempo, que você está num casamento com um narcisista ou com alguém tóxico. Mantenha distância emocional. Chama desligar-se. Se desligar não é estar com o corpo fora e mudar para outro país. Quando isso for possível, ok. Mas imagina que você está com uma redoma de vidro que te torna invencível e invulnerável a críticas. Quando eu entrei no mundo da mecânica quântica, lá no finalzinho de 2018, na minha primeira onda de ressonância harmônica, eu pedi isso, eu quero ser invulnerável a críticas. Eu não tô 100% lá, não cheguei 100%, mas para quem era 100% vulnerável, hoje eu acho que assim, de 0 a 10 eu tô no 8. A idade vai deixando a gente se preocupando menos com o que os outros falam, pensando assim, mas essa pessoa tá falando isso, ela paga meu boleto, ela pagou meu condomínio, ela pagou minha conta de luz. Eu nunca ouvi crítica de alguém que fosse melhor que eu. Nunca. Alguém que tivesse um corpo mais bonito que o meu, alguém que tivesse um emprego melhor que o meu, alguém que tivesse numa situação financeira melhor que a minha. Nunca ouvi crítica dessas pessoas, de uma pessoa que estivesse num lugar onde eu quisesse estar. As críticas que eu ouvi, os conselhos em forma de crítica, que é bem tóxico, foram de pessoas que hoje eu entendo que elas não chegaram onde eu queria chegar, elas não estavam onde eu queria estar, elas não eram o que eu queria ser. Então eu aprendi a não me importar com isso, porque isso é de um conteúdo recalcado delas, não meu. Então eu aprendo a me desligar, me tornando uma pessoa neutra. Você imagina que você é um bonequinho de Playmobil diante dessas situações. Bateu, voltou para a pessoa. Quando você não reage, a pessoa vem e aperta um botão seu, né? O botão de te irritar, o botão de te menosprezar, o botão de te invalidar. Quando você não reage, isso chama pedra cinza, para quem conhece aí o conceito de narcisismo. Quando você não tem ação, quando você reage como uma pedra, você deixa de ser o alimento do outro. É igual apelido. Quando a gente é criança e alguém coloca um apelido, por que o apelido pega? Porque a gente se chora, porque a gente se irrita, aí o apelido pega. Quando você não liga para o apelido pode até pegar, mas perde a graça. Então, faça a pedra cinza com quem você precisa fazer, enquanto ainda você não pode ir embora de um relacionamento, ou às vezes é alguém que você convive desde criança, um parente, um amigo de infância. Mas o distanciamento é emocional.
Outro item: precisamos ter empatia com as pessoas e ajudar as pessoas sempre que for possível. Mas não ajude com o seu trabalho. O seu trabalho, ele tem um dinheiro, ele custa um valor. A sua hora tem um valor. Então, se o meu trabalho é conversar com as pessoas, porque eu já ouvi isso, eu pago para conversar com você. Eu fiz 5 anos de faculdade, 4 anos em cursos de constelação, 1 ano de psicodrama e mais dezenas de cursos, 1 ano e meio de curso de regressão de vida passada. E a pessoa, ela acha que ela está conversando comigo. Conversando, você conversa com a sua amiga, com a sua vizinha. Você está conversando com uma pessoa que está tecnicamente preparada para desenrolar o conteúdo que você está trazendo e dar um feedback para você organizar a sua rotina e a sua cabeça. Então esse é meu trabalho. Então conversar não é uma coisa que eu vou fazer de graça, eu vou fazer com a minha melhor amiga. Ontem, eu e minha melhor amiga ficamos 5 horas numa videochamada, conversando, porque o ano inteiro a gente não teve tempo de conversar. Então, colocamos em dia, estamos de férias, colocamos em dia. É minha melhor amiga. Se você costura, por exemplo, você não vai fazer uma blusa de graça para a sua amiga. Você vai cobrar. Você vai doar o seu tempo na sua igreja, no seu centro, num orfanato, num trabalho de caridade, fazendo roupinha de tricô para crianças abandonadas, de outra forma. Ok? Nosso trabalho tem um preço, ele deve ser cobrado. Outra dica: cobre um valor que seja confortável para você. Quando a gente se sente desconfortável em cobrar um valor, tem dois vieses. Ou eu tenho a síndrome do impostor, então a minha menos-valia está me deixando para baixo e eu não me dou o devido valor. Ou às vezes eu tenho noção que eu ainda não estou entregando aquilo que eu estou prometendo ou aquilo que eu gostaria de entregar por aquele preço. Ou eu ainda não estou com a minha agenda cheia ou com um nome formado. Então, eu começo tendo um preço compatível com aquilo que eu entrego e com aquilo que eu demonstro. E à medida em que eu vou crescendo, à medida em que aquilo que eu faço fica... à medida em que eu vou crescendo e que aquilo vai ficando cada vez mais fácil, quanto mais fácil é para eu fazer, mais eu posso cobrar, tá? Essa é a conta. Se está desconfortável, veja se há uma síndrome do impostor aí, ou veja se de repente você realmente não está tecnicamente preparada para cobrar um valor mais alto. Eu falo, todo mundo é incompetente até que tem experiência. Tudo que a gente começa a fazer incompetentemente. Ninguém é competente começando, porque a gente começa a adquirir competências através da experiência. Então, você sai de uma faculdade de medicina, você vai ser um médico incompetente, até que você adquire experiência para ser competente. E isso é em toda a profissão. E se você não pensa assim, você é prepotente. E aí você precisa baixar a bola, porque senão a vida vai te dar uma rasteira. E você nunca vai aceitar ser subordinado a outras pessoas. E quem não aceita a subordinação, não aprende. O outro que está acima de mim, ele sabe mais do que eu, ele está há mais tempo do que eu, e eu posso usar isso a meu favor para aprender com esta pessoa, não para julgar. Outra dica para você prosperar e ser feliz em 2025: abra mão do seu ego. O ego é aquele que quer provar, o ego é aquele que tem vaidade, o ego é aquele que se ofende. Abre mão disso, porque senão você fica perdendo tempo com o que o outro fez para você, com o que o outro disse. Porque eu tenho que comprar tal
tal carro para parecer tal coisa, porque eu tenho que fazer não sei o que, porque eu tenho que não sei o que lá. Aliás, o tenho que é a frase típica de um TDAH, né? Porque o TDAH tá lá na paralisia dele, porque ele tem tantas coisas para fazer, ele tá lá na paralisia sem saber o que fazer, e ele fica, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. Tenha uma lista de distrações. O que é uma lista de distrações? Papéis e cadernos que você vai deixar espalhados nos lugares onde você costuma ter que. Eu tenho um papel caneta na cozinha, tenho um papel caneta na minha mesa da sala, porque aí eu coloco os tenho que. No final das contas, mais da metade daqueles tenho que eu não faço, porque são tenho que eu que estou impondo a mim. Por quê? Porque eu sou uma criança ferida, machucada, que vivia numa casa disfuncional e para agradar a mamãe eu fazia um monte de coisa que eu não queria porque eu achava que eu tinha que fazer para agradar. E aí eu cresço com esse padrão de tem que, tá? O que você tem que? Você tem que acordar, arrumar sua cama, porque não adianta você querer mudar o mundo se você não arruma a sua cama. O dia que eu vi isso, eu fiquei tão ofendida porque eu não arrumava a minha cama. E eu pensava assim, você atende pessoas, faz poucos anos que eu arrumo a minha cama, tá? Você atende pessoas, às vezes eu estava atendendo uma pessoa aqui com o meu quarto todinho bagunçado. E eu pensava assim, Catê, isso é uma fraude, cara. Você não arruma a sua cama, você quer ajudar os outros. Então comece pela sua casa e por você. Arrume a sua cama, cuide da sua saúde mental. Não julgue as pessoas. Você não calçou o sapato delas. Você não vive a vida delas. Você não sabe por qual motivo elas são como elas são. Não é problema seu. Então eu tenho o que para deixar o meu marido mais feliz? Eu tenho o que para deixar o meu filho mais feliz? Não. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que arrumar a minha cama, eu tenho que me colocar em primeiro lugar. Isso eu tenho que. O resto é invenção da sua cabeça para te manter ocupado e te distrair do que você realmente precisa entrar em contato. Então tem essa lista de distrações para tirar esse tenho que da cabeça e poder se manter no estado de presença no aqui e agora, fazendo um monge. Quando o monge está andando, ele está só andando. Não ache que o outro tem o poder de te fazer feliz e te magoar. Ou te fazer feliz ou te magoar. Porque você está terceirizando a sua felicidade. Nós precisamos levar o caminho de estar feliz sozinho, de estar feliz com a gente mesmo, de ser feliz indo jantar sozinho. Aí sim tem um lugar para o outro. Agora, quando eu dependo do outro, eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu só vou ser... Gente, isso aqui é demanda diária, tá? Mulher chegar nos 30, 40, eu queria ser mãe, eu não arrumei ninguém, eu só vou ser feliz quando eu tiver alguém. Você não precisa ter alguém para ser mãe. Você pode ser uma mãe independente. Mas eu quero construir uma vida de comercial de margarina, porque me disseram que isso é feliz. E aí eu atendo mulheres diariamente se sentindo absolutamente incompetentes, invalidadas porque as amigas casaram e ela não, ou porque ela já tem 35 e ainda não teve filho, ou porque a família cobra, e aí você não vai casar. Se baste primeiro. Esse negócio de metade de laranja é música do Fábio Júnior, não é vida real. Ninguém é metade de ninguém. Esteja inteira. Quando você estiver inteira, quando você estiver inteiro, essa pessoa vai aparecer. E se não aparecer, tá tudo bem.
O maior medo das pessoas que vêm constelar comigo é o medo de ficar sozinho. Trabalhe esse medo até que ele deixe de ser um medo. Por quê? Porque quando ele deixa de ser um medo, você solta. Quando você solta, você muda o seu campo vibracional. Esses dias da mentoria, uma menina falou que tinha medo de assalto. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de assalto. Eu fui assaltada 12 vezes. Quando eu aprendi que o meu medo atraía aquilo, eu comecei a cancelar esse medo. E é cancelado, tá amarrado em nome de Jesus. Troca o pensamento, vê o pensamento, faz o Ho'oponopono. Você faz o que você quiser, mas você vai tirar isso de você. Porque o que a gente sente, ele acontece primeiro um pensamento na nossa cabeça. Então eu pensei, me veio um pensamento intrusivo. Se você é ansioso, porque você não tem controle sobre o outro. E aí eu não acolho isso, porque se eu acolher eu vou ficar com medo. Eu vou falar cancelado. Ou tá amarrado em nome de Jesus. Ou te amo, me perdoe, sinto muito, sou grato. Isso não vai acontecer comigo. Eu escolho que tudo corra bem. Eu faço boas escolhas para mim. Com relacionamento é a mesma coisa. Eu tenho medo de não ter ninguém. Cancelado. Quando a gente entrega todas essas nossas angústias, os nossos medos ao nosso eu superior, a gente solta e as coisas vêm. Então ninguém tem o poder de te fazer feliz e nem de te machucar. Quando alguém te machuca é porque você permitiu. E se você permitiu e continua, é porque tem algo em você que precisa ser trabalhado. Uma dependência emocional, uma codependência, uma síndrome de Salvador, não importa. Você precisa buscar ajuda, você precisa fazer terapia, porque ninguém tem o poder de me machucar, ninguém tem o poder de me magoar. Sou eu que me magoo quando o outro diz aquilo, quando o outro aperta aquele meu botão. Pedra cinza, lembrou? Contágio social, que é aquilo que todo mundo fala, você é a média das 5 pessoas que você convive. O que é contágio social? Se eu tô de dieta e aí eu saio com 5 amigas minhas que só falam em comida, só pensam em comida, eu vou conseguir me manter na minha dieta? Não vou. Você pode ver, é o exemplo da minha casa. Na minha casa todo mundo tem problema com peso. Por quê? Contágio social. 5 pessoas que almoçar e tá pensando que vai jantar. Só que você pensa isso em tudo que você conversa, em tudo que você vê. Mas Catê, eu moro na minha casa e o meu marido assiste jornal que escorre sangue da televisão. Vai pro seu quarto, põe um fone de ouvido, põe um solfejo para ouvir, coloca Beethoven de fundo. Beethoven, se não me falha a memória, é 528 Hz. As músicas atuais em vibração, em Hertz, baixam muito a nossa vibração. Quando a gente canta uma música com o coração, sentindo aquela dor daquela música, a gente está vibrando aquilo. A gente pode, um dia ou outro, vou num karaokê, vou cantar as músicas que eu gosto? Pode, eu também. Eu gosto de um monte de música. Eu gosto de Bruno e Marrone, eu gosto de um monte de música de sofrência, que fala de amor. Mas isso eu não canto todo dia. Porque isso era o meu mantra quando eu era infeliz. Era o que eu cantava todo final de semana e chorava. E morria de dor de amor. E me sentia rejeitada. Era a minha vida, era isso. Eu atraía esse tipo de relações. Por quê? Porque eu cantava aquilo vibrando. Então, 90% do seu tempo, escolha o que você vai assistir e o que você vai ouvir. Hoje, graças a Deus, a gente tem YouTube. Eu nem entendo como alguém pode assistir televisão aberta. Né? As pessoas de muita idade, tudo bem, que elas não conhecem, elas não sabem mexer, mas pessoas de 70 anos para baixo assistir jornal,
coisa de fofoca, que fala da vida dos outros, se o ator fez plástica, se o ator não fez plástica, e aí a tua conversa é essa, olha a média que você tá. Se você sentar na mesa com as 5 pessoas que você mais convive, qual é o assunto que vocês falam? É a tua média de vida. Se eu te colocar numa casa e você ficar uma semana com pessoas que só falam sobre investimento, aplicações, educação financeira, você não vai sair incentivada a olhar aquilo, a estudar aquilo, a saber mais daquilo. É a mesma coisa quando a gente senta numa mesa com 5 pessoas que só falam que sofreram, que o marido traiu, que o dinheiro não deu para o mês inteiro. Isso é contágio social. Eu me contamino com aquilo. Por quê? Porque eu me alinho com aquilo. Eu não estou dizendo que você tem que mudar. Ah, então tá, Caterina, eu moro numa comunidade, nasci aqui. Eu vou ter que mudar, alugar um apartamento num bairro. Não é isso. É o pedra cinza para isso também. Põe fone de ouvido, ouve Beethoven, ouve áudios, põe no Spotify músicas que vão elevar sua vibração, põe no YouTube palestras, põe no YouTube reprogramação, tem reprogramação no meu canal. Nisso você diminui a sua média de contágio. 100% do tempo você vai conseguir estar sem contágio? Não vai. Um dia vai, tá? Calma que um dia vai. Mas por enquanto não. Mas pelo menos você não se alinha, tá? O que é se alinhar? A pessoa veio e reclamou de uma coisa pra mim, eu falo pra ela, é mesmo. A pessoa fala assim, eu tô com dor de barriga. E eu falo assim, menina, e eu? Uma cólica. Me alinhei. Mesmo que você esteja, não se alinha. Muda de assunto. Faz algum, porque senão fica aquela competição da vítima, né? Porque a vítima, tudo da vítima é maior. Então, a tragédia da vítima é maior, a dor dela é maior, tudo dela é maior. E ela tem o orgulho da vítima é carregar esse arquétipo da guerreira. Olha, eu tenho uma dor horrível, eu sofro, sei lá, eu tenho hérnia no umbigo, eu sofro com essa hérnia e eu não durmo, e ela tem um orgulho da hérnia, né? Tem um conto, eu não vou lembrar agora, mas é num livro que chama Comédias da Vida Privada, do Fernando Veríssimo, que tem um conto de um senhor, de um casal que estava no hotel, e tinha um senhor que o orgulho dele era o problema que ele tinha na vesícula, tá? E a gente encontra essas pessoas o tempo inteiro, né, que elas reclamam quanto a vida delas tão ruim, quanto salário que elas ganham não deu pro mês inteiro, porque, coitado da minha sogra. Se você se alinha com isso, você está competindo para se nivelar para baixo, tá? Ouve, entrou por aqui, saiu por aqui, não dá feedback, eu também. O meu salário também. Senão você se alinha com isso. Você pode dizer, olha, eu sinto muito, tomara que melhore, vai melhorar. E cai fora, muda de assunto, senão você se contamina. Tenha uma vida espiritual e não importa nem onde e nem como, mas se mantenha numa egrégora. A Nick Forlaneto tem uma mentoria mensal, é pelo WhatsApp. Eu faço parte dessa mentoria, 2 vezes por semana eu colaboro com ela. E todos os dias tem conteúdo sobre lei da atração. E as pessoas têm resultados incríveis. Se vocês forem olhar a minha bio do Instagram, a bio da Nick Forlaneto, vocês vão ver dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de depoimentos de pessoas que conseguiram grandes viradas. Por quê? Porque você está numa egrégora onde todo dia você se fortalece com áudios que não vão te contaminar socialmente, te contagiar, com áudios que vão te elevar, que vão expandir sua consciência. Muitos áudios, os meus áudios eu pego assim pesado às vezes, porque eu dou aquela cutucada assim para a pessoa
despertar, e depois que a pessoa desperta, ela agradece. No começo ela me odeia. A primeira vez que eu ouvi, eu tava numa situação ruim, que eu não tinha R$2 no bolso. E eu lembro que eu tava sentada no sofá do meu comércio e eu ouvi de um dos meus colaboradores assim: eu não tenho dó. As pessoas atraem o que elas vibram. Elas atraem o que querem. Ele estava lendo Napoleão Hill. E aquele dia eu senti uma falta de empatia. Eu pensei, como alguém pode ser tão narcisista? E ele só estava me falando uma verdade. Eu estava atraindo mais daquilo. Eu tinha dívidas, dívida de cartão, tinha muitas dívidas. Foi a pior fase da minha vida. E eu atraía mais daquilo, porque quanto mais eu me angustiava com aquilo, mais aquilo crescia. E foi muito difícil ouvir aquilo. Depois que eu comecei a ler Napoleão Hill, eu vi que é isso. Só que eu tenho que me esforçar todo dia para colocar na minha cabeça que eu crio minha realidade, me esforçar para não ter contágio social, e um grupo de WhatsApp com áudios todo dia me ajuda, me fortalece. Não tem link aqui, tá? Se você quiser saber, você precisa ir lá no canal da Nick Furlaneto, que lá tem é para ela que você manda o comprovante, o grupo é dela, tá? Eu só sou uma colaboradora e tô dando um exemplo aqui para você, tá bom? Então tenha uma vida espiritual, não importa onde quer que seja, mas que você faça parte de uma egrégora que vai te fortalecer. A gente sozinho consegue ter uma vida espiritual? Consegue, mas você tem que ter disciplina. Se você quiser fazer isso sozinho, de todo dia, pelo menos por 2 minutos, se conectar aí com teu guia, com a sua centelha divina, não importa, com todo, não importa, mas de ter essa conexão, pelo menos 2 minutinhos, essa meditação, para você se sentir espiritualmente fortalecido. Aceitar os seus erros e os seus fracassos. Os nossos erros, eles são nossos professores. Muitas vezes a gente faz uma besteira num dia e nos dias que se seguem, a gente fica muito mal, a gente fica com ressaca moral. Eu não devia ter falado, eu não devia ter feito, eu não devia ter dito. E isso acontece com todo mundo. Eu posso te assegurar que 99% das coisas que hoje te angustiam, porque você fala, eu não devia ter feito, eu não devia ter falado, daqui 10 anos você não vai nem se lembrar. As coisas que você vai se lembrar normalmente estão ligadas a pessoas que já se foram desse mundo material e que a gente não agiu corretamente ou como achou que deveria. Só que a gente tem que se acolher, porque se a pessoa continuasse aqui, a gente ia continuar fazendo a mesma coisa. Por quê? Somos seres humanos. E na interação com o outro às vezes me machuca, eu devolvo. O outro às vezes faz algo que eu implico e eu falo. E isso também é uma constante nos meus atendimentos. Pessoas que perderam algum parente próximo, ou um marido, que tem algum tipo de eu devia ter feito de tal jeito, se eu soubesse, eu acabei de perder meu gato há 3 meses, as conjecturas de, se eu tivesse imaginado que a tosse dele era o coração, quando eu descobri, né, porque tô tratando o rim, como que eu vou? Tô achando que a tosse é alergia, e aí aquela culpa, se eu tivesse levado num cardiologista, isso também é assunto de constelação diariamente. Vamos abrir mão, a gente fez o melhor que a gente podia com as ferramentas que a gente tinha naquele momento. Não tem como a gente voltar atrás, não tem como voltar no passado. Ficar ruminando isso só vai te trazer mais dor. Então se acolha os seus erros. E se hoje você está encanado porque você falou não sei o quê, porque você não devia ter feito isso, saiba que 99% dessas coisas daqui a um tempo você nem vai lembrar o que é. A gente precisa aceitar nossos fracassos, nossas falências,
Todos os nossos fracassos são nossos professores. Se você ouvir história de pessoas que são tubarões aí, que estão na internet fazendo milhões e milhões e milhões, todos eles vão ter uma história de que quebraram, de que faliram, porque a gente aprende errando. Quando a gente é criança, que a gente começa a andar, a gente não toma tombo e levanta e continua andando e toma tombo. Na vida é a mesma coisa. É o levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Ergue a cabeça e olha para frente. Lá atrás só tem dor. Se você ficar presa no passado, você está sofrendo. Ah, mas é um passado bom. É, mas você está podendo viver isso agora? Ou a pessoa que você está lembrando do passado bom não está mais com você? Se não está mais, você tá escolhendo sofrer. Perdoe o seu destino. As nossas vidas não são exatamente como gostaríamos que fosse, as coisas não aconteceram exatamente como planejamos ou como gostaríamos que tivesse acontecido, mas não há nada que a gente possa fazer agora. Quando eu fazia yoga, a minha professora de yoga sempre começava a aula assim: o que passou, passou, o que virá, virá, e não há nada que eu possa fazer agora. Então, a gente se concentra nessa aula. Era essa frase, ou mais ou menos isso. Então se concentra no agora, no daqui pra frente, sabe? Daqui pra frente tudo vai ser diferente. E sai do seu passado, perdoa o seu destino, perdoa as coisas que te aconteceram. Trabalha na sua terapia as sequelas que o seu destino deixou pra você. Muitas pessoas passaram por coisas muito difíceis, infâncias terríveis. E isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser falado, isso precisa colocar para fora no lugar adequado, que é na sua terapia. Não você passar a vida reclamando: acordei, sentei no café da manhã e estou pensando no que me aconteceu quando eu tinha 10 anos. Eu estou escolhendo sofrer. Catê, como eu faço isso? Começa só dizendo sim. Só. Ah, eu não aceito. Esse eu não aceito é o que está trazendo dor para sua vida. Porque se aceitando ou não vai mudar. Esses dias eu tava chorando porque eu tava com saudade do meu gato, né? E eu chorando, pensei assim: mas eu não me conformo. No momento seguinte eu pensei: mas quem é você para não se conformar? Vai mudar o quê? Aceita. Ninguém é de ninguém. O gato não era seu, vocês estavam vivendo aquele momento dele aqui. E eu digo isso para você que perdeu um ente querido ou que se separou de alguém que você não gostaria de se separar. Quando eu falo: eu não me conformo, eu não aceito, eu sou uma criança birrenta, imatura, infantil, que não entende que eu não tenho controle sobre todas as coisas. Eu não me conformo, vai adiantar? Quando eu me peguei falando nisso, na hora eu pensei: se conformando ou não, o gato não vai voltar. E isso não quer dizer que eu não sinta tristeza, que eu não sinta saudade, mas à medida do possível a gente vai dizendo sim, é gradativo, não é do dia para noite. Tem coisas que a gente vai ter que passar a vida dizendo sim, até que isso desça realmente para o nosso coração. Mas esse é o único caminho. Porque senão você vai ficar presa numa dor. Essa dor vai fazer com que você tenha dificuldade de prosperar, com que você tenha dificuldade de ter um bom relacionamento. Tem pessoas que ficam anos, tá separada há 10 anos e tá presa na dor da traição que o marido fez. Eu já atendi mulheres que o marido morreu há não sei quantos anos e ela não perdoa porque traiu. Ela tá estragando a vida dela por causa disso, que ela tá presa num passado que ela não tem lá como voltar e refazer a história. Então diga sim pro seu destino. E gente, o movimento é esse mesmo: eu digo sim, eu aceito, eu digo sim, eu aceito que tudo foi como tinha que ser, que tá tudo certo. E a gente vai fazendo isso todo dia, até que um dia essa aceitação desça para o nosso coração e a gente realmente consiga que isso tenha sido aceito mesmo. Tudo que
aconteceu na nossa vida forjou a nossa personalidade. E nada é por acaso. Então, se você não tivesse tido as lições que você teve lá, você não seria quem você é hoje. E eu já ouvi comentários assim. Mas quem eu sou hoje? Eu sou uma pessoa frustrada, deprimida, só me fez mal, nada do que o que você está falando não tem nada a ver, porque destruíram minha vida. Deste lugar eu fico no lugar de vítima, saio do protagonismo da minha vida e entro na autocomiseração. E vou me consumindo em mágoa, em ódio, em rancor, até que a morte venha me levar. Se eu entendo que por mais duras, difíceis, as experiências que eu passei forjaram a mim, me trouxeram experiência, me fizeram entender o que eu não quero mais para mim, como eu não quero mais viver, o que eu não quero mais aceitar. Se eu consigo olhar para tudo de ruim que me aconteceu como a experiência que forjou quem eu sou, eu consigo entender que eu expandi a minha consciência. Essas dores expandiram, me elevaram. Por mais que eu tenha sequelas aí para trabalhar, todo mundo tem. Todo mundo tem suas dores. Todo mundo tem seus traumas. A diferença é que algumas pessoas ficam presas nesses traumas, querendo aliados que vão chegar e falar: ai, nossa, coitada de você, nossa, como teu destino foi ruim, nossa, como a vida judiou de você. Vai ajudar? Se você tem esse tipo de aliado, essa pessoa não é seu amigo. Essa pessoa não quer o seu bem. Porque a pessoa que quer o seu bem vai falar: dá sua mão aqui, ó. Vamos erguer a cabeça, vamos caminhar para frente. Vamos se levantar. E escolher o amor ao invés da dor. Eu atendo muitas mulheres codependentes e elas não entendem que estar numa relação onde você é negligenciada, onde você é tratada como opção e não como prioridade, onde você não é respeitada enquanto ser humano, é escolher a dor. E se você tem esse padrão é um padrão que está enraizado em você, porque é um padrão, é um modelo que você viveu desde criança. E o único caminho é trabalhar para mudar esse modelo. Tem uma frase da Frida Kahlo que ela fala alguma coisa assim: onde não há amor eu não vou ficar, né? E a Frida Kahlo era uma codependente, era uma mulher que amava demais, vivia uma relação com aquele homem horroroso, a mulher era o máximo, o cara era o ó, e o cara ainda traía ela aceitava. Então, onde não há amor eu não devo ficar, mas eu não consigo sair. Tenha paciência, isso é um processo, mas busca ajuda, não fica nesse lugar. Escolha estar em lugares onde você é amada, onde você possa trabalhar esse padrão que veio da tua infância, de entender que aquela pessoa que me traz sofrimento me ama. É uma forma dela me amar. Isso é trabalho de terapia para o resto da sua vida. Mas escolha ficar em lugares onde você é bem-vindo, onde você é aceita, onde você é admirada, onde você é querida, onde a sua presença é bem-vinda. Onde não é, sendo possível, se retire. Faça novas escolhas que te afastem da dor. Então vamos dar um exemplo. Você está no emprego onde você tem assédio moral no seu emprego, o seu chefe grita com você. Você não tem como sair e viver de brisa, a não ser que tenha um adulto bancando você. Mas se você é uma pessoa adulta, você entende que você precisa se bancar. Então você vai começar a se movimentar para procurar um lugar melhor e sair daquele. A gente não se demora. Essa é a frase da Frida: não me demoro onde não tem amor.
E isso serve para trabalho. Às vezes a pessoa está há anos no trabalho, sofrendo assédio moral, a gente não se demora, tá? Para isso a gente precisa se movimentar. Ter o LinkedIn em ordem, mandar currículo todo dia, fazer o que precisa ser feito. A gente confia num poder superior, mas a gente aqui, o nosso avatarzinho aqui, ó, faz o que tem que ser feito aqui na materialidade da terceira dimensão. A gente não fica onde está desconfortável. Eu falei de pedra cinza, gente, mas tem algumas situações com algumas pessoas que a gente vai precisar ter contato zero. E na medida do possível tenha, não importa quem essa pessoa seja. E vocês estão ouvindo isso de uma consteladora. E eu falo isso quando eu constelo. Porque pai e mãe a gente carrega no coração com gratidão, com amor pela vida que eles nos deram, mas se eles são pessoas que sistematicamente nos ferem, não dá para conviver, né? Então, eu faço esse trabalho dentro de mim, mas fora é contato zero. Se ame. Quando você conseguir se amar, você não vai aceitar migalhas. Quando a gente se ama, a gente deixa o outro ir. Quando ele quer ir, a gente deixa ir. Quando a gente não se ama, a gente rasteja, a gente implora. E eu já fui essa pessoa. Tem uma música do Chico Buarque, que quem cantava era a Elis Regina. Vou cantar porque senão dá problema aí no algoritmo. A música começa assim: quando olhaste bem nos olhos meus e o seu olhar era de adeus, juro que não acreditei, eu te implorei, me debrucei sobre o seu corpo, me humilhei, e assim, eu já fui essa pessoa. Então, quando eu falo para vocês, eu não falo de um lugar de julgamento. Uma pessoa que se humilha para que o outro fique com ela, essa pessoa ela não se ama. E o auto-amor é uma coisa que a gente constrói ao longo do tempo. Comece essa construção. Se você ainda não começou, 2025 é o ano para isso. Não se compare com os outros. Essa frase eu sempre falo: quem se compara sempre perde. E não aceite comparações. Pessoas que te comparam com os outros são tóxicas. Não importa quem seja essa pessoa. Ai, você foi na festa, ai, a roupa de tal fulana era mais bonita que a tua. Ah, o cabelo de tal fulana, você viu o cabelo Às vezes a pessoa, ela nem compara explicitamente, assim, olha, a roupa da fulana estava mais bonito, ou a tua roupa era mais simples, mas ela fala de um jeito, comparando e te colocando num lugar abaixo. E isso é tóxico. Não aceite, não faça isso com você e não permita que os outros façam. Faça uma coisa por vez, eu já falei isso, né? Estado de presença, abra mão do controle, não há nada que você possa controlar, você só pode controlar você. Nem o seu esfíncter anal você controla, porque quando dá dor de barriga, nem ele você controla. Então abre mão do controle, relaxa, solta, deixa as coisas acontecerem. Pediu para o universo? Pediu não, requereu, né? A gente requer para o universo. Universo, eu requeiro tantos mil. Relaxa. Ó, tô gravando o vídeo, são 9 horas da noite do dia 23 de dezembro. Tem alguma criatura que tá martelando essa hora, ele deve... É um carpinteiro, certo? Deve ser um carpinteiro. Eu não sei o que ele tá martelando essa hora, nem o que. Eu tenho controle disso? Não. Tô satisfeita com isso? Não. Por quê? Porque isso me traz um erro de previsão. E a gente prevê as coisas, né? E a gente sempre se depara com esses erros de previsão. E a gente prevê o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu previ que eu ia gravar esse vídeo hoje, porque hoje não ia ter fogos, porque hoje ia ser uma noite tranquila, né? É uma emenda de feriado. E a minha previsão foi por água abaixo. Tudo que eu previ não aconteceu. Eu tenho duas opções. Escolher que isso estragou meu dia, acabou com o meu vídeo, acabou com o meu trabalho, ou tudo bem, não há nada que eu possa fazer. Vou tentar tirar o ruído na edição. Use
isso para a sua vida, tá? O exemplo do carpinteiro é para tudo na vida. Solta o controle. Entenda de uma vez por todas que não existem verdades absolutas. O que é certo numa cultura é péssimo, é um crime em outra. Vai comer uma vaca na Índia. Pega um bifão lá, uma picanha, abre uma churrascaria lá na Índia. Cultura. Então entenda que não existe certo nem errado. Isso acontece muito em relação de casal. Duas pessoas, cada casa tem um sistema de funcionamento. É uma cultura que tem dentro de uma casa. E quando duas pessoas se juntam para morar numa casa só, existe um choque cultural. Porque na minha casa era feio dormir com louça na pia, e na outra casa tinha que dormir com a louça na pia porque só lavava de manhã. Tipo, esses tipos de coisas e coisas maiores. São choques culturais. Por quê? Porque na minha casa eu aprendi o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. O outro aprendeu o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. O problema é que a gente mede isso com a nossa régua. Então, o que eu entendo pela minha régua, eu julgo os outros. Então, vamos abrir mão do julgamento e entender que cada um está no seu momento de vida e na sua cultura. Isso não quer dizer que a gente vai ser conivente com coisas que infringam leis, que infringem regras, estão aquém das normas da nossa sociedade, da sociedade que a gente vive, tá? Isso é crime. Mas mesmo sendo um crime, a gente denuncia, faz o que precisa ser feito, mas olha, sem julgamento, porque a gente não tá na pele daquela pessoa, e aquela pessoa, ela tá fazendo aquilo com o que na sistêmica a gente chama de boa consciência, porque é o que ela aprendeu dentro do sistema familiar dela. Quando você começa a abrir mão do julgamento, de julgar os outros, você começa a entrar num fluxo de prosperidade também. E tudo que eu falei até agora são coisas que vão te levar para o caminho da prosperidade. Eu sei que parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas tudo isso vai te colocar num caminho próspero. Tem uma história que fala assim: a mulher estava assando pato para o Natal com o forno aberto. Aí o marido perguntou: por que você assa o pato com o forno aberto? Aí ela falou assim: não sei, minha mãe sempre fez assim, eu faço assim, vou perguntar para minha mãe. Aí ela perguntou para a mãe dela: mãe, por que você sempre assou o pato com o forno aberto? Aí a mãe falou assim: não sei, a minha mãe sempre fez assim. Aí ela foi perguntar para a avó dela: vó, por que você sempre assou o pato com o forno aberto? Aí a avó dela falou: porque meu forno era pequeno, o pato não cabia. Então às vezes a gente está repetindo uma coisa que a gente nem sabe por que o que a gente está fazendo, nem sabe, é a boa consciência, né? Eu repito o padrão do meu sistema. Se você está nesse vídeo, você é um buscador, você é uma buscadora, você está aqui exatamente para quebrar esses ciclos. Então, se preocupe em quebrar os seus e não julgar os dos outros. Para quebrar, a gente precisa identificar os nossos fornos abertos. Seus pais e suas mães não são perfeitos. Você só tem um pai, só tem uma mãe. São os únicos que você tem. Se você foi adotado, parabéns, você foi escolhido. Teve uma família que te escolheu, que te acolheu. Conheço muitas histórias de pessoas que foram adotadas e acabaram sendo usadas como empregadas, mas de todo modo foram acolhidas num lar com muitas sequelas para trabalhar, tá? Mas aqui, por uma visão sistêmica, se eu conseguir ter no meu coração gratidão pela vida que me deram e trabalhar todas essas sequelas, todas essas dores na minha terapia, a minha vida começa a entrar num fluxo melhor. Quando eu não consigo fazer isso, a minha vida trava, a financeira e a afetiva. E essa é a parte mais difícil do caminho.
mas vai tentando. Você não precisa se responsabilizar pela felicidade dos outros. Ninguém é responsável pela sua felicidade, ninguém pode te magoar, você pode se magoar. E você não tem o poder de magoar ninguém, as pessoas se magoam. Então você não é responsável pela felicidade de ninguém. E quando você se coloca nesse lugar, você se coloca num lugar de controle. Você é uma pessoa controladora. Se você está num casamento, de duas uma, ou seu marido vai cair fora, ou você vai falar assim, meu marido é um banana, porque ele não faz nada, porque ele não tem voz, e você não tá vendo que é você que tá querendo controlar as coisas, e o cara tá lá, vou deixar, né, porque eu vou ficar no debate, ou o cara pula fora. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa necessidade de controlar as coisas e as pessoas. Não olhe para trás com dó de você mesmo, não tenha dó de você. Acolhe o seu passado, diga sim para o seu passado, ergue sua cabeça e continua. Aprenda com as lições, trabalhe suas sequelas em terapias, pare de contar histórias. A dor aconteceu lá atrás e eu tô aqui contando uma história para mim, remoendo, ruminando aquela história, e vou e conto pro outro, e vou e conto pro outro, conto pro outro. Eu vou alimentando aquilo, eu vou fermentando, aquilo cresce. Aquilo toma um tamanho que aquilo vira minha dor de estimação, como eu falo. E aí eu fico presa nisso e não consigo olhar para frente, para o que é importante, para o futuro, para os meus objetivos, para minhas metas. Para 2025 você vai fazer diferente. Você vai deixar suas dores no passado. Você vai ter o seu dia da semana específico para trabalhar isso na sua terapia. Que até não tem dinheiro para fazer terapia. Compra um caderno e faz a sua autoterapia. Você vai escrever lá no seu caderno essas coisas, quando elas virem, escreve e põe para fora. Volto para aqui agora e olha em direção ao meu futuro. Não sinta vergonha do seu passado, não sinta vergonha do que você fez. Se você foi garota de programa, se você roubou, se você matou, não tenha vergonha do seu passado. Naquele momento você deu o seu melhor com o nível de consciência que você tinha, tá? Se você cometeu erros, eles vão estar na sua conta cósmica. E nossa conta cósmica, ela tem um saldo. Quando eu vou fazendo coisas melhores, eu vou aumentando pontos, eu vou ganhando pontos, eu vou melhorando esse saldo. Então, se eu tenho um nível de consciência que hoje eu não faria o que eu fiz no passado, já dei um salto quântico. Não estou fazendo isso. Quando eu era adolescente, eu fazia bullying com as pessoas que eram nerds, porque a pessoa TDAH nem caderno tinha. E eu era malandrona, né? Tirava sarro do pessoal que era nerd. Hoje eu sei que era uma forma de eu esconder a vergonha do meu peso, do meu tamanho. Porque daí eu tirava o olhar dos outros disso e eu era catê engraçada, eu era catê malandra. Chegou um momento que eu tinha vergonha disso. Falei, nossa, Caterine, você era do mal, você não era uma pessoa do bem, você não era uma pessoa boa. Só que se eu ficar presa nisso, vou carregar essa culpa, eu vou morrer de depressão. Então eu aprendi que isso não se faz e eu começo a fazer diferente. E eu não tinha esse nível de consciência. Até que um dia eu encontrei um colega de escola e ele falou, você fazia bullying comigo. E ele achava que eu fazia porque eu tinha dinheiro. Ele falou assim, porque você era riquinha, eu tinha bolsa. Eu falei, eu nem sabia que você tinha bolsa. Dinheiro pra mim nunca foi uma questão. Eu nunca escolhi minhas amizades por esse motivo. Para ele era por causa disso. Eu nunca nem soube que ele tinha bolsa, que ele não tinha condição de pagar a escola. E graças a Deus ele se tornou uma pessoa extremamente próspera, super próspera. E eu falei, não, era porque você era nerd e eu me sentia a malandra. E aí ele ainda falou assim, eu achei que eu ia te encontrar. Ele perguntou, você se formou em quê? Eu falei, eu sou psicóloga. Ele falou assim, nossa, eu tinha a impressão que eu ia te encontrar cantando com violão no bar.
porque você não estudava. Então, o nível de consciência que eu tinha naquela época era o que eu podia fazer para me defender, para não aparecer os meus defeitos, eu sobressair o defeito dos outros. Eu vou ficar me chicoteando por isso, com o nível de consciência que eu tinha naquela época, era o que eu podia fazer. Eu acho feio hoje, eu jamais faria uma coisa dessa hoje. Mas eu não vou ficar com vergonha. Aliás, eu nunca contei isso pra ninguém, tá? Mas se você tá aqui nesse vídeo, eu vou editar esse vídeo, mas a de gravação tá com 1h17. Se eu tô contando isso no meio do vídeo, é porque você já me conhece, já tem intimidade comigo. Então tá todo mundo aqui amassando barro, tá? Todo mundo tentando evoluir. E a gente comete erros. Não tenha vergonha dos seus erros. Não saiba que eles foram professores para que você possa fazer diferente daqui para frente. Nunca tome uma decisão impulsivamente. Se alguém te fez uma proposta, se alguém te falou algo que te ofendeu, vá dormir. Depois de uma noite de sono, a gente pensa no que a gente vai fazer. E eu digo ainda mais, se você tem algum transtorno de personalidade, uma noite de sono não é suficiente para tomar uma decisão. Porque, por exemplo, se você tem TAB e você está numa virada de hipomania e não sabe, você vai tomar uma decisão desacertada, impulsiva. Então, na medida do possível, procure deixar para resolver depois, sabe? Eu tenho um problema de trabalho grave, tô com um problema com o cliente. Vai dormir, resolve amanhã é outro dia, tá? Essa frase amanhã, hoje eu tô muito assim, né? Falei de música. Se você não assistiu o filme O Vento Levou, assista. É um filme velho, você vai encontrar no YouTube. A Scarlett O'Hara é uma garota muito mimada. Então, depende do seu olhar, você vai falar, ai, que garota mimada, mas assim, ela é uma heroína, né, no filme. E ela fala assim, todo mundo tá caindo, assiste que você vai ver. E ela fala, eu vou dormir que amanhã é outro dia. E eu acho que isso é um exemplo de sabedoria. Que se não há nada que possa mudar agora, ou se eu fizer alguma coisa agora, eu posso estar fazendo uma escolha errada, impulsiva, eu vou dormir. Nem que seja várias noites. Tenha o seu mantra e faça 10 vezes o seu mantra antes de sair da cama. Não saia da sua cama sem seu mantra. Eu acordo, tomo minha levotiroxina para minha tireoide, tem que ficar 20 minutos deitada, né? Em jejum. Então eu fico, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Às vezes eu não tenho condição de falar, mas está lá no meu pensamento. Por quê? Porque isso vai ficar no chiclete. Sabe a música chiclete que a gente ouve e depois fica? Quando você faz esse mantra de manhã, esse mantra fica o seu chiclete. Então pode ser o Ho'oponopono, você pode ter um mantra pessoal seu. Eu sou dinheiro, eu sou amor, eu sou luz, eu sou fraternidade. Eu mereço tudo de bom que tem no universo. Em todos os sentidos eu vou cada vez melhor. Não importa, você vai escolher o seu mantra. E eu gosto de falar, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mas você pode usar o que você quiser. Repita 10 vezes antes de pôr o seu pé para fora da cama. Teu dia vai ser completamente diferente. Tenha esse mantra para repetir nos momentos difíceis também. Você está num teu ambiente de trabalho, você está vivendo uma situação desafiadora, repete 10 vezes na sua mente. Tá? Gente, respiração parece besteira, mas descobriram que os fumantes são viciados no cigarro, porque quando você puxa o cigarro, você respira. E quando você respira, você oxigena o cérebro. E o fato de você oxigenar o seu cérebro te dá uma sensação de bem-estar. Eu fui fumante. Eu parei de fumar há uns 6 anos, eu parei de fumar, mas eu fui fumante.
Então eu entendo que existe o vício da nicotina, sim, a gente fica com abstinência de nicotina quando para de fumar. Eu mascava aqueles chicletinho para poder, chiclete de nicotina para poder ter, né, ter nicotina por um tempo, mas o ato de respirar é o que relaxa, não é a nicotina. Então, nesses momentos, respire. Eu tinha o hábito, quando eu trabalhava no mundo corporativo, de ir ao banheiro rezar. Eu sou rezadeira, tá? Eu gosto de santa, gosto de rezar. Então eu ia no banheiro e rezava um credo quando tava assim, quando o negócio estava muito pesado. Dessas pausas para você, nem que for uma respiração. Invente músicas de prosperidade. Quem me conhece sabe que eu invento música. Enquanto eu tô dirigindo, eu não ligo o rádio. Normalmente, se eu for dirigir para longe, eu vou colocar alguma palestra no YouTube para assistir. Mas às vezes eu também não tô afim da palestra e eu fico inventando música. Música que me traz dinheiro, eu invento a música que eu quero. Tipo, eu faço paródias. Faça isso, tá? Porque depois também vira chicletinho na sua cabeça e você fica cantando a sua paródia, sempre com coisas boas, tá? Não interfira no livre-arbítrio dos outros. Quando a gente requer algo para o universo, a gente requer algo que vai ser bom pra gente, mas a gente não pode pedir a alguém específico, porque senão eu estou interferindo no livre-arbítrio do outro. Tenha post-its espalhado pela sua casa com frases do tipo: eu sou dinheiro, eu sou paz, eu sou luz, eu sou prosperidade, com números Grabovoi. Passou? Lê o número Grabovoi. Passou? Lê eu sou dinheiro. Põe na sua cabeceira, na porta do seu armário, na porta do seu boxe, na porta da sua geladeira, perto do seu computador. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Vem dinheiro, vem dinheiro. Você vai usar suas frases, tá? Mas tenha, porque isso faz você lembrar de repetir esses mantras. Ande com dinheiro na carteira. Eu tô em casa hoje e aqui é que eu não vou mexer na minha câmera, tá? Mas aqui já tá minha mesa da ceia de amanhã e já tá cheia de dinheiro em cima da mesa. Não precisa fazer a ceia com dinheiro no dia do Natal. Essa ceia você pode fazer, pode ser no café da manhã, mas assim, o dinheiro em cima da mesa tira aquele estigma de que dinheiro é sujo. Então eu já coloquei um potinho com sal grosso, um potinho com canela, um incenso, e você pode fazer esse almoço com dinheiro, café da manhã com dinheiro, quantas vezes você quiser, porque você convida o dinheiro para entrar. Então tenha dinheiro na sua carteira, tenha potinhos com moedas na sua casa. Tem momentos da nossa vida que a gente conta moedas, então a gente não tem essa oportunidade, mas que se você puder ter R$2 à vista e não usar e saber que você tem, isso vai atrair mais, tá? Dinheiro chama dinheiro, e o fato de você ver aquilo, você vê que tá sobrando, que tá abundância. Eu tô gravando vídeo, olhando para cá, tá sobrando, eu não preciso desse dinheiro para usar. Ele tá aqui na minha mesa. Ele é um convidado pro meu jantar de amanhã, tá? E você pode, como eu disse, pode convidar para qualquer hora, para qualquer coisa. Abriu sua carteira, você vê dinheiro. É a quantia que você puder ter, tá? E se você puder ter agora? Se você não puder, nem que seja R$2. Eu, há uns 20 anos, eu tenho umas notas de dólares na carteira. Pouquinho assim, deve ter uns $3. E umas notas de R$2 que eu nunca usei. De tipo assim, de ter dia de eu estar sem cigarro, não ter dinheiro para comprar cigarro e pensar: vou comprar cigarro com essa nota de $1. E eu não comprei até hoje essas notas. Durante muitos anos não adiantou nada, eu não via resultado, né? Do mesmo jeito que eu fazia Grabovoi, não via resultado. Eu fazia Ho'oponopono e não via resultado. Ano após ano. Mas eu nunca desisti de fazer. Não desista. Você é a única pessoa que não pode desistir de você. Não desista de você.
faça. Mesmo que no começo você não esteja vendo o resultado, acredite que o resultado virá. Outra dica: investir antes de gastar. O que a gente faz? A gente pegou nosso Prolabore ou o dinheiro que entrou na nossa conta, a gente vai, a gente compra, a gente gasta, a gente manda pintar a casa. A ideia é o contrário. Primeiro eu pego uma parte, invisto e depois eu pago as coisas. Depois eu faço o que tem que ser feito. Mas, Catê, todo o meu dinheiro é comprometido. Se organize então, tenha um planejamento e veja que você pode tirar de gasto que é desnecessário e que com esse pouquinho de dinheiro, que seja R$30, você pode começar a construir o seu patrimônio para o futuro. Então, um exemplo, você assina R$30 no streaming que você não usa. Cancela essa assinatura e guarda esses R$30 em algum lugar de investimento. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Se você é novinha, se você é uma pessoa de 20 anos, pega uma planilha aí de juros compostos e veja quanto que você vai ter daqui 30 anos se você guardar R$30 por mês. Então, às vezes a gente olha assim, é só 30, porque a gente está olhando para aquele mês. A gente não está olhando para 30 anos. Se você não consegue ter essa educação de primeiro investir, primeiro pegar para investir para depois gastar, compre consórcio. Eu não acho legal nem consórcio, nem previdência privada, por causa da rentabilidade. Mas para algumas pessoas é a melhor forma de investir, porque a pessoa tem aquele boleto para pagar. Então ela vai pagar, ela tem que pagar o boleto, senão ela perde tudo que ela já pagou. Seguro de vida, consórcio, previdência privada. Então talvez essa seja uma alternativa para você, se você for uma pessoa que não consegue ter o controle de guardar antes de gastar. Não seja predador, não leve vantagem em cima das pessoas, não peça desconto diante de serviços. Você pode pedir desconto para produtos. Vi esse celular numa loja por 3.000 e na outra por 2.500. Eu vou comprar no 2.500, tá tudo certo. Agora eu chamei o cara para pôr um ventilador no meu teto, ele falou, é X, tá bom. Se eu não puder pagar, eu falo, eu não posso pagar agora, depois eu te chamo. Senão você está sendo predador. Não seja predador em nada, nem relacionamento, nem negócios. E quando eu falo de predador em relacionamentos, eu falo de triângulos amorosos. Eu sei que é muito difícil sair de um triângulo amoroso, principalmente se você é uma pessoa que tem codependência. E aí isso é um assunto para um outro vídeo, porque é um assunto para horas. Honre seus ancestrais, tenha um planejamento diário, saiba como vai ser sua rotina, mesmo contando com desvios de expectativas. Faça ao invés de pensar em fazer. Estou pensando, vai e faz. Imponha limites às pessoas, como eu já disse no começo do vídeo. Tem pessoas que querem nos comparar, querem nos diminuir. A gente impõe limite, não aceita. Olha, esse conselho eu não pedi, te agradeço pela intenção, mas não quero o seu conselho, ou não quero essa dica. A gente vai impondo limite para as pessoas não invadirem as nossas bordas. Não importa o que os outros pensem de você. Quando a gente é mais nova, a gente tem uma preocupação absurda com o que o outro vai pensar da gente. À medida em que a gente vai expandindo a consciência, vai ficando mais velha, pouco importa, né? Porque a gente pensa assim, vai pagar minha conta de luz? Não vai, então não importa. Então, devagarinho vai ficando com isso, se importando cada vez menos com o que o outro pensa de você, porque ele está te medindo pela régua dele, como se a régua dele fosse ok. Você nunca vai agradar todo mundo, então não se preocupe em agradar, se preocupe em dar o seu melhor, fazer o seu melhor trabalho, ser a melhor pessoa, não predar as pessoas, ajudar ao próximo, mas sabendo que você não vai agradar a todos, e não se frustre por isso, porque faz parte do jogo. O dinheiro, ele tem um saber sistêmico, ele sabe o seu lugar, por isso que muitas vezes a gente perde dinheiro em algumas coisas porque a gente não percebeu que a gente levou vantagem em outras, ou a gente vê alguém que levou vantagem sobre a gente, mas depois ela vai perder em outro lugar. Então a gente tem que ser muito correto quando se fala em dinheiro, em trabalho,
muito certinho, porque o dinheiro é uma energia, tá? E ele tem o saber, e ele volta a quem a ele pertence. E quando a gente faz tudo certinho, a gente se abre para que o dinheiro pertença a gente. Cuidado com os arquétipos da sua casa, tenha flores na sua casa, cuidado com arquétipos ruins de pato, galinha, vaquinha, essas coisas dentro de casa, são arquétipos que não são bons. Arquétipos bons: tigre, coruja, águia, cavalo, flores, tulipas, orquídeas, lírios, beija-flores. Então a gente tem que tomar cuidado até com o pano de prato que a gente compra. Ratinho da Disney. Outro dia eu peguei nas minhas coisas do meu escritório, eu falei, nossa, ratinho, tem um porta-treco lá de ratinho da Disney. Sabe quem que é? É um rato, gente. É bonitinho, mas é um rato. Então a gente tem que tomar cuidado, porque são arquétipos que não são bons. Arrume sua cama, mantenha sua casa em ordem na medida do possível, o mais em ordem que você puder. Para quem tem TDAH, isso é o maior desafio da vida. Então, eu sei porque eu tenho, mas a gente tem que fazer esse esforço. É tão bom estar numa casa limpinha, cheirosinha, arrumadinha, né? Mesmo que seja difícil. Eu vou ficando por aqui. Eu quero te agradecer por você ter ficado até o final desse vídeo. Que seu 2025 seja um ano de muitas realizações. Só depende de você, depende do seu pensamento, das suas atitudes, da sua vibração e da egrégora onde você vai ficar e do contágio social que você vai ter. Essas são as lições mais importantes. Um beijo da Katê e namastê.